A paz de Jesus seja convosco. Amém? Vamos ouvir a palavra do dia? A palavra do dia de hoje está em Hebreus 11, no versículo 1, diz assim: a natureza da fé e exemplos de fé tirados do Antigo Testamento. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladou, visto como era antes da sua transladação. Alcançou testemunho de que agradará a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como a estrela do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde havia saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que receberá as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar, e daí também em figura ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó aproximou da morte, abençoou cada um dos seus filhos de José e adorou encostado à
ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escolhido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o visível. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé, passaram o mar vermelho como por terra seca, o que intentados os egípcios se afogaram. Pela fé, caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espiãs. E que mais direi faltar-me? E ao tempo, contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefete, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos. Glória a Deus! Quantos exemplos maravilhosos de fé! Se nesse dia você tiver fé, assim como Deus fez tantas coisas ao seu povo, Deus fará por você, porque Ele é o mesmo Deus de antes, Ele é o mesmo Deus de agora e Ele ainda opera muitos milagres e você não vai ficar sem resposta. Deus, nesse dia, quer dar a resposta que você precisa. Você só precisa se apegar nos exemplos de fé da Bíblia. Todas as passagens da Bíblia são passagens de fé, passagem que nos mostra que temos que adorar a Deus, temos que clamar a Deus, temos que buscar a Deus, temos que ser temente a Deus, temos que colocar Deus na frente de todas as coisas e a partir deste momento nós vamos ser bem-aventurados. Então, neste momento, vamos exercitar a nossa fé? Vamos clamar assim: Senhor Jeová, Deus Todo-Poderoso, obrigada por esse dia maravilhoso, o qual o Senhor nos concedeu. O Senhor nos assoprou o fôlego de vida e estamos aqui te clamando. Pai, neste momento, eu peço, meu Deus, que segure na minha mão direita. Eu peço, meu Deus, caminha comigo. Senhor, me ajuda. Senhor, me livra de todo o mal. Me livra, Pai, da inveja. Me livra, Senhor, do homem sanguinário. Me livra, meu Deus, de fofoca. Me livra, meu Pai, de todo o mal que lançam contra mim. Senhor, me dá força, me dá sabedoria para lutar e para vencer. Senhor, me dá estratégia como o Senhor deu os seus ungidos, Pai da Bíblia, nos dá estratégia também para vencer, como o Senhor deu a Moisés, como o Senhor deu a Josué, como o Senhor deu a José, como o Senhor deu a Daniel, como o Senhor fez com o profeta Jeremias. O Senhor foi com eles e ainda é o mesmo Deus que está aqui conosco. Senhor, acabamos de ler tantos exemplos de fé, Pai, que nós possamos ser como eles, ser cheio de fé, meu Deus. Vamos ser cheio de fé, ser cheio de sabedoria, ser cheio da presença de Deus em nossas vidas. Amém? Deus te abençoe. Eu peço a você neste momento, que não for inscrito, inscreva no canal e nos ajude a fazer a obra de Deus. Ative o sininho de notificações para todo o conteúdo postado que chegue para você. Amém? Eu peço a você também que compartilhe com todas aquelas pessoas que Deus tocar no seu coração. E eu tenho certeza que Deus estará se agradando de você, porque você vai estar fazendo a obra do Senhor, nos ajudando a ganhar
almas para o reino do céu. E cada alma que nós ganharmos aqui na terra vai contar pedrinhas na nossa coroa junto ao reino de Deus. Amém? Deus te abençoe. Fique na paz de Jesus.